se cuidar, né? Sim. Eu vou começar, então, né, me apresentando, para vocês me conhecerem mais um pouquinho. Eu participei de uma outra sala que já teve, mas eu não sei se todas estavam, né? Então, é melhor que vocês me conheçam. Sou Graziela Duarte, tenho 2 filhos, minha formação é psicóloga, né? Já tenho 18 anos e eu sou formada. Sempre trabalhei na área da psicologia e agora, depois da pandemia, eu optei por ficar em casa com as crianças. Tenho 2 filhos, o Guilherme de 7, Giovana de 1, e e aí tem esse desafio aí, né? Da maternidade em casa de uma mulher que sempre trabalhou fora, que teve seu dinheiro desde os 18. Então, é tudo muito novo, né? E aí o Priorize vem. Vocês estão me ouvindo, né? Eu posso continuar falando igual uma matraquinha aqui, que vocês estão me ouvindo. Se alguém não estiver ouvindo, gurias, é só colocar lá no chat ou pode abrir o áudio e falar, ó, não estou ouvindo, tá? Mas a princípio tá todo mundo ouvindo, ó. Que bom. Show de Então bola. vamos lá, porque na hora que liga o botão do automático, a gente vai falando, falando, falando. Mas qualquer coisa, vocês me param aí. Se estiver também falando rápido demais, fala, opa, né? Levanta a mãozinha aí e fala comigo aí que eu desacelero, tá? É hora que a gente liga mesmo um botãozinho assim, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, tem uma vida nova em mim dos 2 últimos anos para cá, né? De mudar em relação à forma de trabalhar, né? Então, hoje, como é a psicologia da minha vida? É totalmente online, né? Eu engravidei no início de 2020, quando logo eu descobri, já veio a pandemia, e eu estava num momento de possibilidade de transferência. Eu optei por terminar meu contrato de trabalho, morava no Pará, não sei se vocês já ouviram falar, uma cidade em Porto Trombetas, perto de Parintins, é mais perto do Amazonas do que do Pará em si. Então, era bem assim, região amazônica, bem florestão mesmo. Trabalhava prestando serviço para mineradora na escola de lá. Sempre morei 8 anos nessa aventura. Né? Eu sou de Minas, mas 8 anos nessa aventura. Pará e 1 ano em Manaus. Então, nesse tempo de aventura todo, foi sempre em relação à escola, atendimento infantil, né, prestando serviço mais para avaliação dos transtornos de desenvolvimento ou transtorno global. E aí eu optei, então, por voltar para morar em Minas. Em 2019, eu perdi meu pai e aí cheguei no final do contrato, em 2019, e não quis renovar como transferência, morando lá no meio da floresta. Né? Então, eu optei por voltar. E aí, nesse optar por voltar, então, eu descobri que estava grávida. Aí, grávida não pode ser, né? Mandada embora, em todos esses desafios aí da maternidade. Então, eles me indenizaram. Então, o ano de 2020 foi um ano que eu fiquei trancada e como se eu estivesse trabalhando. Então, isso fluiu, assim, muito tranquilo. Eu falo que foi uma bênção para mim. Então, aí veio a Giovana para a minha vida, para me cuidar. E na gestação do Guilherme, eu trabalhava em uma escola, trabalhava uma média de 10 horas por dia. Né? A escola fecha, o turno fecha, mas as coisas ainda continuam. Né? Então, sempre muito trabalho, ele sempre ficou muito em creche, as viroses, aquela coisa assim de outro mundo, para as mãezinhas aí que estão com os filhos, né? Na escola, sabe como é. E a Giovana, filha de pandemia, agora que ela está tendo contato com o mundo, né? Depois que fez 1 ano, que o pediatra fala assim, não, agora vamos viver, porque já aliviou aí o vírus, né? E a criança vai sair. Então, eu falo que toda vez que a gente sai, todo final de semana, ela vem com uma virose diferente, né? E aí, essa semana, nós estamos também aí, né, no desafio, cuidando de mais uma virose. Por isso que ela estava ali me chamando na porta, de todo jeito. Então, começo dizendo para vocês, né, diante dessa minha apresentação, que cada gestação é única, né? Por mais que a gente fale assim, na segunda as coisas são diferentes, a gente já sabe como vai acontecer. Sim, para algumas situações, sim, porque já é um pouco mais previsível.
mas às vezes os sintomas são diferentes, a forma como o nosso corpo vai lidar com toda essa situação de uma gestação para outra é diferente. Então, a gente já começa aí essas transformações emocionais. E a gente acha que tem o controle por ter outra gestação e não é bem assim. Então, para quem tem um, para quem tem dois, como eu, ou para quem tem mais filhos, os desafios são sempre nas particularidades, né? E aí, nessa situação toda, é que vem então, né? Vou pegar minha colinha para ficar mais fácil aqui. Que vem então a mãe, né? Qual que é a importância então dessa mãe? Porque a mãe é a engrenagem da família, né? Se observar assim, se a mãe não tá, as coisas não vão. Então, se essa mãe saiu para resolver alguma coisa, não está em casa, precisou de resolver alguma coisa, parece que a engrenagem não vai da mesma maneira. Na casa de vocês é assim, que aqui é desse jeito. Eu deixo muito bem programado, muito bem, né, organizado as coisas, mas de um modo geral, a gente é o eixo, né? Então, assim, se a engrenagem mãe vai bem, tudo flui. E é disso que é o nosso bate-papo hoje, dessa engrenagem mãe que faz a casa fluir, mas não é do sentido do serviço, não. Nós não vamos conversar sobre isso, mas da questão emocional, né? Então, assim, como que, se essa engrenagem está bem, tudo vai fluir, né? E a maternidade ensina a gente uma coisa: os filhos aprendem pelo exemplo. Não adianta, você pode falar 10 vezes a mesma coisa. O filho vai fluir muito melhor quando ele vê a gente fazendo alguma coisa. Por quê? Se você fala para ele não fazer e faz, e você tem o hábito de fazer, ele vai te responder assim, mas você faz, né? O meu filho é super argumentador nesse sentido, de sempre, né, perguntar do porquê não. Ele sempre quer que eu explique o porquê não. Hoje a gente conversando um pouco, né, nós dois, e aí eu perguntei para ele assim, você gostaria de ter uma mãe diferente? Você gostaria de ter outra mãe ou uma mãe diferente? Como é isso? Ele, não, eu gostaria de ter você mesmo como mãe, só que uma mãe que dissesse só sim para mim. Aí eu, como é isso? Ele, porque aí não ia ter nada de não na nossa vida. Aí eu falei, tá, mas e aí se fosse alguma coisa ruim para você? Não, mãe, mas eu falo assim, se eu te peço para tomar banho de tanque. Aí você fala, não, agora não. Imagina, já que no frio daí, né, aqui é calorão, então eles sempre querem. Mas eles inventam umas coisas assim fora de hora, né? Aí eu, entendi, então você quer o sim para as brincadeiras, né? E é a questão do limite aí, né, que a gente vai crescendo junto com eles Tem, nessa relação. tem até um filme, se tu me permite, tem até um filme que é O Dia do Sim. Se eu não me engano, Você é um falou filme. sobre isso. Ah, então pronto. Eu Depois a lembro. gente deixa a indicação do filme também para quem está aqui. Legal, precisamos assistir. Então, como os filhos aprendem pelo exemplo, o primeiro ponto que eu trago para vocês é sobre a nossa exaustão na maternidade. Então, exaustão é uma coisa e depressão é outra. Então, eu venho para dizer nesse momento agora sobre a nossa exaustão. Nossa rotina é cansada, nós acordamos sempre muito cedo e dormimos muito tarde. A gente precisa ver toda a engrenagem funcionando para a gente ficar mais tranquila, né? Seja dos filhos bem, das coisas da casa funcionando bem, para tudo fluir. Então, é normal a exaustão. E cada fase da vida nos promove uma exaustão diferente, né? Tem mãezinhas, no outro nosso bate-papo, eu vi, tem mãezinhas com bebezinhos pequenos, né? Então, essa exaustão a do puerpério, eu acho que é a mais punk de todas, porque, assim, a criança chegou ao mundo, né? O meu, por exemplo, foram 2 cesáreas. Então, tem ali a questão da cirurgia, né? Mas também tem as mães de parto normal que passam por algumas situações bem sofridas, né? Então, assim, os 40 dias de puerpério eu acho que são os mais punk
até para a ficha mesmo cair. Mas seguindo aí, tem a amamentação, tem a rotina da casa, uma vida com recém-nascido que é corrido. Então, isso traz mesmo um cansaço exacerbado para a gente, né? À medida que a criança vai crescendo, né, vai criando algumas autonomias e habilidades, a tendência é melhorar, mas nossos filhos o tempo todo nos demandam energia. Então, a gente precisa de criar um autocuidado conosco para que essa engrenagem sempre esteja bem. Não que nós somos obrigados, né, Jaco? Não somos obrigados a estar bem perfeitas ali, a engrenagem perfeita, topzinha o tempo todo. Mas nós precisamos nos cuidar para que as coisas aconteçam. Então, eu posso te fazer uma pergunta? sim. Ali tu comentou algo que eu acho bem importante a gente falar, até porque você é psicólogo e pode nos orientar de uma maneira diferente, que ali a gente tem essa questão do puerpério, né? Tem algumas mãezinhas aqui, até acho que foi a Vanessa que levantou a mão, né? Que comentou que tem um bebezinho ali de 1 ano e pouquinho, agora não lembro ele certinho. E tem essa questão do baby blues. E tem essa questão do baby blues e também tem a questão da depressão, que muitas vezes a gente, por estar envolvida no meio da situação, nós não conseguimos identificar isso, né? Então, até quando eu posso esperar? Ah, não, até aqui, isso é esperado por baby blues, é o que vai passar. O que é o baby blues? Para explicar, né? E a partir de que sinais que vão me acender um alerta para que, opa, passou de baby blues, agora a gente pode começar a dizer assim, vamos procurar um médico, vamos procurar uma ajuda, que agora já não está mais normal. Eu acho que é importante a gente saber deixar claro isso, sabe? Porque às vezes a gente está tão imersa em toda essa função que tu está acabando de falar, toda essa engrenagem que a gente quer ver funcionar, que a gente acaba se perdendo. Eu acho importante essa colocação. Então, vamos lá. Os primeiros 40 dias são realmente muito punks e, como se diz, fora da curva para a gente trazer diagnóstico para a nossa vida. De dizer assim, não, essa criança nasceu e essa mãe já está num processo de depressão. O que vai diferenciar de falar que neste período essa mãe já está adoecida? A gestação. Apenas olhando para a gestação que a gente já consegue responder que nesses primeiros 40 dias essa mãe já está com depressão. Fora isso, é muito comum ter esses sintomas, porque é como se os nossos hormônios ficassem em uma montanha russa. E até que eles equilibram, a nossa circulação sanguínea, né? A gente quase que dobra o volume do sangue no nosso corpo no período da gestação. Então, até que isso tudo se regula, demora um tempo. A gente precisa mesmo, é como se o corpo estivesse voltando, né, a um normal diferente de gerar 2 vidas, né? É diferente. Então, oi, vem me mandar um beijo. Depois desses 40 dias, que é identificado o baby blues, né? Então, aí esses primeiros meses, falam até de 3 a 4 meses no máximo, esse processo de características de uma depressão. O que fala de diferente do baby blues para a depressão? O baby blues, ele passa, ele é transitório, né? À medida que você vê as coisas fluindo, o bebê alimentou bem, pegou o peito, está amamentando, está desenvolvendo bem, a gente começa aquela rotina ali do pediatra, então, nossa, meu filho está bem. É como se a gente fosse, então, internamente se organizando, nossa, as coisas estão fluindo. E nesse mesmo período, os hormônios também, né, já vão equilibrando. E aí a gente vai repondo, né, as vitaminas, as deficiências, que é uma coisa comum, necessária nessa fase. Então, se espera que essa mãe esteja bem. Se essa mãe, nesse decorrer do tempo, não fica bem e demonstra, né, cada dia uma tristeza maior, uma preocupação exacerbada, acho que tudo que tem feito para o filho, nada está valendo, né, e começa a trazer essa forma pesada demais de ver a maternidade, porque assim, a gente se sente cansado, mas é uma alegria enorme aquele cansaço.
quando a gente ganha um sorrisinho, quando tem um retorno, quando tem alguma coisa. Então, quando ultrapassa aí esse limite de que nada tá bom, a gente precisa procurar ajuda, né? Procurar ajuda não necessariamente para dizer que tem um diagnóstico, né? E aí eu vou falar um pouco da importância de ter, né, apoio ou rede de apoio para a gente se organizar nesse processo de não adoecimento, porque a maternidade, as mudanças, né, essa loucura toda que as pessoas falam, sua vida não é a mesma, realmente não é mais a mesma, né? E a gente precisa aí, então, o quê? Renomeando as situações, né? Reorganizando, ressignificando, para que faça valer a pena dentro daquele novo projeto. Em relação a essas 3 fases, vocês entenderam? Puerpério, baby blues, depressão. Ficou claro para vocês, assim, que é como se fosse, né, estágios diferentes. Do baby blues passa e a depressão não, né? Então, quando eu falo que a gente precisa do autocuidado, é no sentido de que nós precisamos estar bem. Estando bem, vocês podem ter certeza que os filhos também ficarão bem, porque nós daremos conta no sentido de cumprir ali as necessidades da criança, né? Precisamos cuidar de nós para cuidar dos nossos filhos. E aí, quando eu falo isso, assim, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de andar de avião, né? Então, antes do avião decolar, é dado todas as instruções, quando fecham a porta, e se tiver, né, alguma catástrofe lá, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças, e tem lá, né, toda a ilustração lá da aeromoça ensinando a colocar. Então, na nossa vida, a partir do momento que vem a maternidade, é isso que nós temos que fazer. Máscaras de oxigênio cairão sobre nossas cabeças. A gente precisa colocar a nossa máscara para que a gente respire bem, para a gente dar conta de socorrer outras pessoas. No avião é assim, o princípio básico, você coloca a máscara em você, você pode estar ao lado do seu filho, ao lado da mãe, ao lado do pai, ao lado de quem for. E você primeiro tem que colocar a sua máscara para depois você socorrer alguém. E aí eu falo que esse autocuidado que nós precisamos é isso, é colocar a máscara primeiro em nós. Então, a partir desse momento que nós cuidamos de nós, né, que eu falo que é o projeto Priorize, né, ter prioridade na vida, a Jaque vem falando muito isso no dia a dia para nós, essa questão do priorizar, não é ser egoísta, né, não é falar que não quer saber de outras coisas, mas é de nos mantermos bem para que tudo flua melhor. E flui, viu, gente? Quando a gente está bem, tudo flui melhor, né? Então, isso que é importante. Agora, eu trago para vocês, ó, existe uma situação de caso. Por mais que a gente tente se cuidar, existe automaticamente em nós a autossabotagem. Né? Nós não autossabotamos. Nós burlamos o tempo todo. Né? A gente sempre acha que não precisa, sempre, né? Eu achei muito legal na outra experiência o que a Jaque fez, de buscar o espelho, da gente se maquiar básico, né? Porque durante o dia, correria do dia, a gente fica esculhambada dentro de casa, né? Fala assim, na correria, por mais que acorde, né, e prepare para o dia, a maioria das vezes é a gente mesmo esculhambado, com o cabelo para cima, com o coque, né, do cabelo revirado. Então, eu achei muito legal. E aí a gente tem uma crença, de um modo geral, assim, eu falo a sociedade, de que a mãe, né, a mulher até que se aceita, mas a mãe não pode se divertir. Né? A mãe não pode se mostrar bem, tem que trazer aquele sofrimento do peso da maternidade. E as coisas não é assim. Então, são crenças, às vezes, limitantes que autossabotam nosso cuidado. E aí fica aí esse limiar
Apareceu uma janela enorme aqui, por isso que eu parei de falar, né? Esse limiar aí do julgamento das pessoas. Lembro a primeira vez, nem tem muito tempo assim, porque a Giovana tem 1 ano e 8 meses, né? Que eu fui em uma festa de família sem ela. Eu deixei ela com a minha mãe, porque era uma festa de aniversário da família do meu marido. E aí levei o Guilherme, que o Guilherme é maior e é daquele assim, pau pra toda a obra. Se for para dormir meia-noite, ele tá junto. Só que como a Giovana ainda estava bem pequenininha e era um dia frio, né, minha mãe falou, não pode deixar comigo. Gente, quando eu cheguei na festa sem a menina, aqueles olhares, o quê? Você deixou? Você deixou a menina para trás, assim, eu não mexer com qualquer pessoa. Depois do meu marido, é a pessoa que eu mais confio, é a minha mãe. E eu tinha certeza que ela estava muito bem cuidada e dormindo. Na verdade, se eu levasse ela para a festa, eu ia atrapalhar a rotina de sono dela, que estava muito bem construidinha, né? E eu não queria deixar de ir lá participar do aniversário. Então, assim, eu fiquei feliz de conseguir sair de casa deixando ela para trás, porque isso é super difícil, porque aí vem outra crença limitante, né? Se divertir, sair e deixar o filho para trás e não sentir culpa, né? Aí eu fiz isso mais outra vez. Aí da outra vez eu já falei assim, não, gente, agora eu já estou deixando, porque eu precisava descansar mesmo. Foi por mim, eu que pedi minha mãe, né? Então foi iniciativa minha. E eu digo para vocês, foram sentimentos diferentes. A gente se julga, se auto-sabota mesmo e cria pensamentos negativos. E isso é ruim. Da segunda vez, eu já me senti culpada por ter pedido à minha mãe. E não ela ter oferecido para ficar como se fosse algo bom para a Giovana, né? E aí eu trabalhei isso em mim. Então, o que é importante? Não é se culpar e pronto, e vitimizar e virar um desastre. Boa noite, Rosângela. É a gente identificar e organizar esse sentimento, né? Dentro de nós. Então, esses pensamentos negativos ou essas crenças automáticas que a gente escuta, né, de julgamento, de um modo geral e social, do que a mãe pode, do que a mãe não pode, é que gera essas emoções aí ruins dentro da gente, né? Geralmente a gente traz tristeza, mágoa, arrependimento de ter saído, né? Porque uma mãe não pode. Então, nós devemos deixar de lado essas crenças limitantes e dizer, não, eu nem preciso me priorizar. Existe uma mulher, existe uma mãe, mas existe também uma mulher, né? Eu falo que do primeiro filho, como a gente morava longe da família, a gente não tinha vida social, então a nossa vida era muito trancada. E isso adultizou muito o Guilherme. Né? Ele é uma criança muito adulta, você conversa, ele tem argumentos. Eu falo, não é possível, nem juiz de direito não espera tanto argumento, de tanto que ele quer explicação e também do tanto que ele explica. Então, a gente fala assim, é uma coisa que eu e meu marido acabamos criando na educação dele, por ele ser uma criança que a convivência com outras era só na escola, porque a gente não tinha vida social, a vida era só trabalho. E aí, o que a gente precisa organizar? Essas emoções dentro de nós podem sim aparecer, né? Podem sim ser parte da nossa vida. Agora, a forma como a gente vai lidar com elas, a forma como a gente vai organizar elas, né? Dentro ali da nossa caixinha de sentimentos, é que vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente depara com estes sentimentos, emoções negativas, né? De tristeza, de culpa, às vezes até raiva, né? Por ter feito, por ter entrado, né, em alguma situação, a gente precisa logo criar, então, um insight. Opa, pera lá, o que eu posso fazer de melhor para mim? Que é o que eu faço, né? Tá, não foi legal? Então, vamos fazer uma reflexão. Né? Mas, assim, não é nessa velocidade aqui que eu estou falando com você. E nem é sempre tudo que a gente consegue ir nessa calmaria para resolver. Porque, às vezes, já tem um caos instalado, de uma situação que precisa resolver. Mas a gente precisa, de alguma forma, ir digerindo isso para
coisas, né, fluírem melhor. Então, esses insights do que é melhor para a gente não se auto-sabotar, né, e não gerar essas emoções negativas, diz da nossa rede de apoio. A gente precisa de ter uma rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, não é só o marido estar ajudando, não é só ter a mãe, né? A mãe, tem umas pessoas que têm a sogra, minha sogra já é mais velhinha, então eu não tenho ela como minha rede de apoio, né? Mas tem pessoas que têm sogras parceiras também que ajudam. Algum outro parente, né? Que está próximo, madrinha, irmã, que sempre está ali de apoio. Isso, né, essa rede de apoio nos ajuda e muito. Agora, você fala assim, tá, mas eu tô longe, eu não tenho nenhum parente, e aí, o que eu faço? Gente, uma rede de apoio importantíssima, que ajuda demais, amizade. Não para chegar, às vezes, né, porque eu falo por mim, eu não tenho liberdade, eu tenho muitos amigos, mas amigas assim, que eu falo mães, da mesma situação que eu, para chegar e falar assim, cuida do meu filho. Isso nem é uma coisa que a gente fica delegando muito, né, para o outro. Mas de te ouvir, de fazer uma troca, sabe? De parceria, de confidência, de troca de experiência. Então, essa rede de apoio que eu falo, como nós estamos aqui agora, nesse momento, é uma rede de apoio que nos ajuda a organizar melhor as emoções, porque nos coloca para pensar. Opa, espera lá. Não tinha pensado desse jeito, né? Quando a gente conversa com outra mãe, ela às vezes nos dá um insight de uma coisa e fala assim, poxa, isso é uma coisa assim tão óbvia, como que eu não pensei nisso antes? E aí, quando a gente trabalha as emoções desse jeito, a gente percebe assim que os grupos, né, são terapêuticos para a gente, porque nos traz reflexões, nos remete a pensamentos que geram mudança. Então, essa rede de apoio, a gente precisa ver o que a gente espera dela e o que ela pode oferecer para nós. A minha rede de apoio sempre foi a minha mãe. Quando eu voltei a morar aqui em Minas de novo, foi para ficar perto dela mesmo. Tenho uma irmã que mora num bairro próximo e tem um irmão que mora nos Estados Unidos. E aí, nesse tempo da pandemia todo, ela ficou sem ir lá para ver ele. E aí, quando agora as fronteiras foram liberadas, ano passado ele queria muito que ela fosse, e aí tinha que ficar 15 dias, né, trancada em um hotel para poder entrar. Aí ela falou, não, assim também eu não quero ir, então eu vou esperar. E aí agora ela foi. Gente, quando comprou a passagem, eu falei, pronto, o que vai ser da minha vida? Como será essa situação sem minha mãe? Meu marido trabalha fora viajando, tem dias que viaja na segunda e volta só na sexta. E aí? Eu pirei no dia que a ficha caiu de que eu não queria ela. Sim, cansei demais. Fala, Gabriel. Tá precisando de mim? Não, tô te tratando. Tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Tá? E aí eu fui me organizando e me preparei para que ela viajasse e as coisas fluíssem bem. Quando eu vi que eu, teoricamente, tinha que dar um jeito de fazer as coisas darem certo sem ela aqui, foi que o nível de ansiedade abaixou. Mas antes disso, pensei assim, não vou dar conta, é uma rotina muito puxada, sozinha com 2 crianças, e leva menino para a escola, o Guilherme tem treino de futebol, aula de violão, aquele menino com as rotinas que a gente não sabe, não, agora é hora de sair, não, agora é hora de buscar, agora é hora disso. Então, eu falava assim, não é possível. O que, nesse período agora que ela está viajando, o que eu vejo? Tem pontos positivos e negativos. Eu aprendi a administrar meu tempo e não me cobrar nas coisas que eu não dou conta de fazer. E tem coisas que realmente eu deixo sem fazer. Para eu poder me organizar melhor e estar bem emocionalmente. A poluição visual é uma coisa que me incomoda bastante. E em casa com criança pequena, tem brinquedo, tem coisa para todo lado.
E o que eu tento, então? Até no final do dia, que as coisas estejam no lugar. Agora, se deu tempo só de varrer, ou se deu tempo só de passar um pano, o nível parte 2 eu já não me cobro. Mas isso é um exercício que eu tenho que fazer todos os dias. Porque tem dia que é tão fechadinho, né? Fala assim, nossa, acordei cedo, fui na academia, o almoço saiu na hora certa, levou o filho, buscou o filho, levou o menino. Mas, de um modo geral, os dias não são tão fechadinhos, né? Tudo acontecendo ali do jeito que a gente planejou. Né? Outro dia, a Jaque postou lá, pus a roupa na hora que eu acordei para ir para academia, já era de tarde, ainda não consegui ir. Super real. Né? Eu, para ir para academia, eu tenho que levar meus filhos, para não ter onde deixá-los. Né? A semana que meu marido vai e volta, que tem uma semana no mês, que ele fica aqui, ele vai e volta todos os dias. Né? Então, eu tenho ele à noite em casa. Aí eu acordo 5h30 da manhã para ir de 6 às 7. Aí, como a academia é pertinho, 7h10 eu já estou em casa para ele poder sair para trabalhar. É bem punk acordar de noite, né? Acender luz para arrumar para poder sair. Mas eu acho que aquela hora é a minha hora, sabe? Eu ir sozinha na academia é a minha hora. Porque como eu levo as crianças, é uma hora que eu estou ali cuidando de mim, mas não é uma hora minha. Uma hora que eu tenho que olhar se o menino não está mexendo em nada, se o outro não está correndo, se não está correndo risco de vida, de se machucar. Então, eu acordo cedo para ter aquela hora para mim. Enquanto eu falo assim, quando é que você tirou 5 minutos do dia para cuidar de você? Eu falo, quando eu consegui na academia sozinha. Porque a rotina com criança, né, o ambiente com criança é diferente. E a academia não é lugar de levar criança, né? Eu já tenho ali como se diz, uma carta branca para não deixar de ir levando meus filhos, as professoras me dão lá ajudinha com eles. Mas não é a mesma coisa, né? Uma criança lá. Então, a gente precisa, né, voltando ao assunto, de que essa rede de apoio nos ajude, nos inspire, né, nos auxilie. Eu posso fazer uma contribuição, né, gata? Até quando eu falo em rede de apoio, quando a gente fala em rede de apoio, né, a gente sempre pensa, e quando a gente pensa em autocuidado, a gente sempre pensa que a gente precisa demandar muito tempo, né, para cuidar da gente. Eu preciso de meia hora, 1 hora, enfim. E, na realidade, o autocuidado, ele parte de um princípio muito pequeno, que é de você se dar, e é o que eu sempre falo todos os dias, né, se dê 10 minutos. Muitas vezes a gente, na nossa rotina, que é uma rotina enlouquecida, a gente não tem essa disponibilidade tão grande, né, de ter esse tempo todo. E às vezes a gente acha que a gente não tem 10 minutos. Só que às vezes a gente para pensar e diz assim, peraí, mas eu perdi 10 minutos, porque assim, a gente perde 10 minutos rolando feed frouxo, 30 minutos rolando feed frouxo. E o que eu quero dizer para vocês com esses pequenos cuidados que são 10, 15 minutos, que às vezes a gente pensa, não tenho rede de apoio para me dar 10 minutos, ou 15 minutos que seja. Vamos considerar os nossos filhos. Às vezes a gente pensa que a gente deixa de dar tarefas pequenas para as nossas crianças, achando que eles não são capazes de nos ajudar. Às vezes, se você dá uma tarefa, se você tem um bebê pequeno, eu vou dizer por experiência, não, eu sou mãe de 2, sendo que um é um anjinho no céu e o outro meu menino de 10 anos, né? Mas a minha casa está sempre cheia de criança. Então, eu tenho muito essa coisa de ver o meu filho com outra criança. E, às vezes, crianças pequenas, de colo. Eu percebo que uma criança, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, ela adora dar aquela distraída. Tu põe o bebê no carrinho e tu diz para ela assim, cuida do bebê, ela vai fazer, ela dá, o bebê chora, ela vai lá, ela distrai. Gente, 15 minutos que você tem de paz, porque a criança maior está se distraindo com a criança menor e a menor está se distraindo com a criança maior. E é 15 minutos que você tem para fazer a sobrancelha, para passar um batom, para dar uma respirada, para pensar assim, gente, está tudo bem, o caos não aconteceu, eu tô leve. Entende? Então, é essa realidade que eu acredito que a gente precisa olhar para a nossa realidade e ver assim, ok, dentro da minha realidade, como que eu posso me dar pequenos cuidados? Começar por pequeno. Eu sei que a gente, quando começa em meta, a gente já quer começar lá no alto, né? Fazendo as coisas maiores. Seria o ideal, mas a gente precisa começar pequeno. E eu acho importante a gente validar isso, porque eu acho que não sei quantas aqui são mães de mais de um, mas eu acho que dá para a gente começar a valorizar os nossos filhos menores,
para poder nos ajudar, que é bem válido também. A gente vai se surpreender. É verdade. Teve a mãezinha aí que falou, né, que aproveita a hora que vai no salão, ou a hora que vai numa consulta, e é isso mesmo, é achando o nosso tempo ali para poder dar uma esparecida, uma aliviada, né, e cuidar da gente. E aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, filho de vocês não precisa, né, ou não precisou de ter o melhor enxoval, o melhor quarto, o melhor carrinho, a melhor roupa. Ele precisa de uma mãe. Ele precisa de ter essa mãe saudável para que as coisas fluam bem. Então, antes da gente preocupar, né, do que dá, do que está oferecendo para o filho, preocupe em estar bem. Este é realmente o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Por quê? O equilíbrio emocional vai garantir aí essa estabilidade, né, para a criança. Então, uma mãe emocionalmente bem, né, é o que de melhor nós podemos deixar para os nossos filhos, né, nessa primeira fase da infância. Então, eu pergunto para vocês, como que você quer que seu filho recorde da infância dele? O que hoje é a rotina, é a vivência de vocês, que fala assim, eu acho que ele vai lembrar isso, eu busco, eu pesco muito da boca do meu filho, assim, né, para ver o que tá. Qual é o caminho, né? A criança tem as jogadas, né? A criança sabe jogar com a gente, sabe ganhar, né? Sabe ali até onde é o nosso ponto fraco, né? Então, a gente precisa cuidar emocionalmente para que a criança fique bem. Todos os dias eu tento, e geralmente eu consigo, né, que o almoço saia 11h30, meio-dia, para ele ter um tempo para poder ainda descansar. Só que ele sabe que ele me tira do sério porque ele demora a almoçar. Ele sabe. E ele faz isso. E aí eu me controlo emocionalmente todos os dias para a gente não brigar. Só que de vez em quando eu falo, poxa, Guilherme, não vai fluir nosso caminho. Aí eu falo, por exemplo, na semana da TPM, não consigo ser uma mãe calma que conversa. Vai ter os gritos, todos, né? Porque não tem como. A mãe da TPM, eu falo, é uma mãe diferente, né? Então, é uma coisa assim, é um exercício. Não existe perfeição, novela, propaganda de margarina, nada disso. É nos altos e baixos que nós vamos também construindo essa referência de infância que nós queremos dar para os nossos filhos de uma maneira equilibrada. Daí vocês podem estar pensando assim, tá falando isso porque hoje ela está dentro de casa, cuidando dos filhos dela. Não, né? A minha experiência, a maior experiência, na verdade, essa agora de estar dentro de casa é a minha mais nova experiência, né? Do tempo de ser mãe. E o que eu tentava fazer, também para não me sentir culpada, é ter tempo de qualidade. Eu não tinha muito tempo. E ainda era uma mãe muito cansada. Eu falo que até hoje ainda sou uma mãe cansada, assim. Mas de ter tempo de qualidade, tempo divertido, né? Conversando com uma amiga semana passada, a gente se encontrou conversando sobre maternidade, ela também optou por ficar em casa, abriu mão da vida profissional para ficar em casa, mas ela é engenheira. Aí ela tá assim, o que a gente precisa fazer todos os dias é encher o potinho de afeto dos filhos. E eu achei tão legal, porque ela falou que tinha ouvido isso, né, em uma palestra, e é realmente isso que nós temos que fazer. Talvez 5 minutos divertidos, com qualidade. Não falo só brincando, porque às vezes também a gente não tem tempo para 5 minutos de brincadeira. Mas o dizer, estou aqui, com a demanda que o filho precisar, pode ser para escovar dente para ir dormir, né? Que às vezes ele já está no automático fazendo, mas eu estou aqui te fazendo companhia enquanto você escova dente, porque não é para a gente escovar, né? É nesse sentido, de estar ali, de estar junto, falar, olha, eu estou aqui e agora o meu tempo é para você, né? Então, mesmo as mãezinhas que trabalham fora, que não tem muito tempo, que tem a vida corrida, né? Traga essa frase para o filho, olha, estou aqui agora e meu tempo é para você.
O Guilherme, ele me cobra muito esse tempo. O pai dele ainda mais porque viaja, né? Então, a gente vai tentando administrar e vai pontuando isso para ele. Olha, agora este tempo é seu, né? Agora eu estou aqui para você. E aí nós vamos, então, criando essas emoções, essas vivências, essas recordações positivas dessa infância para essa criança. Né? Não é, estou dizendo para vocês, não é tudo bonito todos os dias. Nossa vida tem muito estresse, tem muita correria, né? Toda a rotina de uma casa é muito corrida, mas eu falo assim, é uma constante busca para trazer o de melhor para os nossos filhos, né? Então é ótimo nesse autocuidado, quando fala desse autocuidado da mãe, ver uma mãe bem arrumada, ver uma mãe bonita, uma mãe que tem tempo de ir no salão para poder fazer uma escova no cabelo, às vezes, né, se maquiar. Eu sou péssima de maquiagem, então eu falo que eu gosto do basiquinho mesmo, mas é porque eu não sei, né? Agora, quando vou em uma festa, um casamento, um baile, aí eu amo ir lá e pagar uma maquiagem, porque aí eu falo, o trabalho bonito das maquiadoras, porque elas fazem uma transformação, né? Então é algo assim que eu gosto. Então, assim, uma mãezinha que tá com o cabelo arrumado, com a unha feita, um banho, gente, um banho de qualidade, né? Quem tem criança pequena sabe que as coisas não fluem bem. Eu falo com minhas amigas, gente, se eu faço xixi na roupa dentro da minha própria casa. Eu falo, vocês sabem o que é isso? Você está apertada para fazer xixi e está dentro da sua casa e não conseguir ir ao banheiro, porque às vezes tem alguma situação que eu não consigo. Eu já estava segurando muito para ir ao banheiro e de repente eu vejo que a Giovana está com cocô. Quando eu vou para limpar o cocô, não dá, é aquele negócio que não dá só para limpar, que você tinha que dar o banho. Aí quando viu, já, né? E grávida, com pouco tempo de parto, assim, o xixi não segura tanto assim, não. Haja ginástica íntima, né? Então, assim, são os nossos desafios. Eu gosto, meu banho sempre é coletivo, porque eu fico sozinha com eles, né? Então, eu gosto de um banho sozinha de vez em quando. Eu falo aqueles banhos completos, que é o de lavar o cabelo, de fazer hidratação, de ficar até a beirada do dedo derreter. De vez em quando é bom a gente se permitir, né? Um banho desse, a depilação, tardia, tudo isso é muito bom. Cuidar do nosso externo é muito bom. Mas é ótimo cuidar da nossa saúde mental. Né? A gente precisa trazer essa beleza que cuida de ir ao salão, do cuidado né, do nosso corpo, a gente precisa trazer de dentro, né? Então, a gente precisa observar nosso interior. O que tem? Tem uma casa arrumada aí dentro do seu corpo, né? Tem uma mãe arrumada aí emocionalmente? Como que estão as coisas aí? Quando eu falo, não é uma mãe 24 horas arrumada não, tá, gente? Mas é assim, como estão as emoções, né? Quando a gente não cuida, né? Quando a gente auto-sabota, né? Quando a gente vai fechando o olho para situações que não estão boas, então a gente vai atrapalhando essa mãe interior aí né, a se cuidar, esse cuidado do dia a dia, né? Então, o que eu trago para vocês é assim, esse autocuidado emocional. Né? Como que é o se priorizar? O priorize internamente. Como seria isso? Né? O que é isso? Então, é um conjunto de atitudes, de emoções, de sentimentos, que a gente vai ali se organizando. Junto com esses 5 minutinhos aí de bem-estar do nosso corpo, nós precisamos também de cuidar, né? De priorizar esse nosso interno, né? Essas nossas emoções. Nós precisamos, então, aprender a administrar as nossas emoções. E aí, quando eu falo isso, eu abro um parênteses para a TPM, né? Porque quando tem oscilação do hormônio,
as nossas emoções são totalmente diferentes. Por exemplo, eu falo, pô, eu fico muito impulsiva, então o meu limiar de paciência é muito curto, né? Eu lembro um dia que eu fui conversar com a pediatra da Giovana sobre alimentação, que a alimentação de um para o outro foi totalmente diferente. Agora a criança come sozinha, pega com a mão, leva na boca, a criança tem que explorar, né? Foi uma introdução alimentar totalmente diferente. E ela disse assim, mas você está deixando a criança pegar o alimento, ela mesma pega no prato, você está colocando tudo separadinho? Aí eu respondi para ela assim, de um modo geral, sim. Na semana da TPM, não. Por quê, gente? Só não tinha arroz no teto. Só não tinha comida no teto. Agora, a mesa toda, né? Porque ela está ali explorando e vai mesmo comida para todo lado. Aí, assim, é uma organização todos os dias. E que, se emocionalmente a gente não está bem, já não tem como de administrar, né? Então, ela riu, né? Falou assim, não, tá bom, nós estamos indo, né, pelo caminho certo. Então, aprender a administrar as emoções, eu já tenho um tempo que eu venho trabalhando isso comigo. Eu sei que na TPM eu não fico tão bem como deveria, então eu começo a administrar antes, né? Controlo o ciclo pelo aplicativo. Minha ginecologista obstetra, ela falou assim que todas as pessoas dessa geração agora minha para frente vai ter Alzheimer, porque tudo é por aplicativo. Aí ela perguntou, qual é a última menstruação? Eu falei, peraí, doutora, eu vou abrir aqui no aplicativo. E aí ela falou, não é possível, sua memória não guarda isso? Eu, não, é porque não precisa de guardar isso, porque tem um aplicativo, né, para poder lembrar. Então, a gente vai organizando aí as emoções e as datas, as situações da vida. O que foi dito? Pode, o Guilherme quer vir participar. Venha, Guilherme. Deixa, vem, Guilherme, vem aqui, vem participar. Vem, Guilherme, quer vir? Agora a mulherada quer te ver, Guilherme, agora tu vem. Vem. Vamos. Eu tenho... Ai, fala, oi. Qual é a tua idade, Guilherme? Quantos anos você tem? Eu Quantos? vou fazer 1000. Não, vai fazer Na 1000. verdade, eu vou fazer 9. Vai fazer não. Olha lá, ó. Tô falando. Oi, Guilherme. Cadê todo mundo? Ele vai fazer 9, Grazi? Não, ele vai fazer 8, mas ele Ah. tem a mesma idade dos primos, e aí ele fala que vai fazer 9. Ah, entendi. Outro dia cheguei no futebol, aí o professor dele falou assim, ué, eu achei que ele ia entrar no campeonato de 2014, mas ele falou que ele já vai fazer 9 anos, ele tá com a turma errada. Eu, como assim? Ele agora está nessa fase de ser engraçado e de mudar algumas coisas. Você já é um menino de novo. Agora a mamãe vai terminar, tá bom? 12, já passou para 12, né? Então, primeiro passo, né, de controlar aí essas emoções. Agora eu vou falar, tá bom? Não, pode ficar aqui perto de mim. Administrar essas emoções. O primeiro é acolher essa emoção. Que emoção é essa que você está sentindo? Não se esconda, não se culpe, né? Não queria me sentir assim. Não, não é por esse caminho, não. Primeiro é acolher o que eu estou sentindo, né? E aí entender, então, vamos lá, qual é o próximo passo? E aí você vai o quê? Escolher como que você vai lidar com essa emoção. E a forma como você vai lidar vai dizer se você vai avançar ou se você vai retroceder. Então, a forma como a gente lida com essa emoção também não adianta guardar numa caixinha, né? Emoção é uma coisa que a gente tem que ir ali elaborando com as situações do dia a dia para que as coisas não piorem e não virem adoecimento, até mesmo chegar no nível de depressão, né? Então, a gente precisa ir ali organizando todos os dias para
é que essas emoções sejam bem nomeadas, bem sentidas, né, e bem organizadas. E aí, para que a gente acolha essa emoção, o passo seguinte, então, para melhorar, tá, Grazi? Mas e aí, como que eu faço isso? Né? Que caminho é esse? A gente tem que buscar fazer coisas prazerosas, né? É o priorizar, né? É o se cuidar. E como que é isso? Faça coisas que você gosta dentro da sua realidade. Ah, não consigo sair, né? É, não tenho muito tempo, não tenho rede de apoio. Então, o que é que alivia os seus pensamentos? Qual é a atividade que você gosta de fazer? Gosta de escrever? Gosta de assistir um filme? Gosta de ir para a cozinha e inventar um prato diferente? O que é que esclarece a sua cabeça? Né? Eu, de vez em quando, porque é até difícil para sair de casa, por isso que eu estou falando que às vezes a gente precisa se organizar dentro da nossa realidade. Eu amo massagem relaxante. E aí, de vez em quando, eu me dou umas, assim, de presente, né? Então, eu recomendo para vocês, viu? Ou coisa boa, tem uma massagista para que, de vez em quando, ela pergunta, me traz uma leveza enorme. Mas isso eu tenho cansaço, tenho que lidar com minhas emoções todos os dias, mas não tem como eu fazer uma massagem relaxante todos os dias. Então, o que é que eu faço, né? É, tem uma playlist sempre, né, mais tranquilo, mais relaxante, mais instrumental. Trabalho muito a respiração, né, vou oxigenando melhor o cérebro para que eu vou desacelerando meu batimento cardíaco. Então, são exercícios que eu fui aprendendo que me trazem resultados. Então, o que eu falo para vocês é assim: o que a gente precisa é ter a gratidão no coração. O que é ter gratidão? É tentar aprender, né, o ser resiliente com ali a diversidade do dia, né? Então, a gratidão é ter palavras e pensamentos como sementes. Então, ter ali pensamentos positivos, organizar mentalmente de forma positiva, vai ali fluindo para que as coisas fiquem melhor, né? Então, é como se a gente tivesse ali uma sementinha para plantar todos os dias. Que semente é essa que você quer, né? Qual que é a qualidade aí dessa semente? Qual que é o nome, né? Então, a gente precisa, o tempo todo, ressignificar, organizar essas emoções, o caos da rotina, o caos do dia, dos problemas, né? Dos relacionamentos. Para quê? Para que a gente consiga ir sair do lugar, né? Do caminhar. Então, primeiro, o que a gente faz? Faz o básico, garante o básico, né? Que é estar bem, para depois a gente começar ali ver por onde mais, por quais caminhos, né? Eu posso avançar mais. Então, a gratidão na nossa vida tem que ser causa, né? Tem que ser ali, viver como causa. O que eu quero para mim? Eu quero ser grato em todos os momentos, mesmo aqueles que não são fáceis para mim, né? Para quê? Para que essa gratidão nos mostre pequenas felicidades. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês é assim: busque pequenas felicidades. Uma grande felicidade para mim é quando eu viajo com a minha família para a praia. Eu amo praia. Então, não consigo fazer uma grande felicidade sempre. O que eu busco? Pequenas felicidades dentro da minha casa, dentro da minha realidade. Então, o almoço de família, a gente sentado na mesa, dia de domingo, o café da manhã, às 4, para mim é uma pequena felicidade. Então, e agora eu pergunto para vocês, o que é pequena felicidade para você? O que você consegue fazer aí dentro da sua casa, com você, ou com sua família, a forma como te traz alegria? Isso flui as emoções,
flui melhor a nossa vida, traz bem-estar para o nosso corpo. Isso é saúde de qualidade, isso é buscar o equilíbrio emocional. Então, assim como a Jaque fala, 5 minutinhos, se priorize, se cuide, passe ali um protetor solar, passe um batom, eu falo com vocês, busque 5 minutos de felicidade. Às vezes, essa felicidade que você busca ali, nem é algo que você tenha que fazer, mas algo que foi legal do dia e você manda aquele comando para a sua cabeça, opa, essa vai ser minha felicidade de hoje, né? Então, a minha de hoje eu vou falar para vocês, né? Eu ter conseguido ir na academia mesmo com a Giovana com virose. Acordei 5h30 da manhã e consegui me cuidar, consegui manter a rotina de casa e ainda estar aqui falando com vocês. Na minha vida, ter vocês é como minha rede de apoio, né? Falar do meu trabalho, mostrar o meu trabalho, ajudar outras mães, é uma forma que eu busco de pequenas felicidades. Eu sinto que eu não estou estática, que eu não estou parada, que a vida está em movimento, e aí isso é bom, né? Isso flui positivamente para a minha vida. E aí a gente podia ir abrir agora, né, para vocês falarem, se vocês toparem, né, das pequenas felicidades de vocês. Hoje, na psicologia, eu trabalho bem pouco, mais esse suporte para as mães, assim, porque é todo o suporte online, e eu optei pelo trabalhar com marketing digital, né? Então, trabalho divulgando alguns produtos. Eu achei bem curioso o Guilherme, quando ele veio hoje com uma entrevista da escola sobre a profissão dos pais. Aí ele falou assim, mãe, eu tenho um dever de uma entrevista, mas eu vou escolher fazer com meu pai, porque ele sai todos os dias, assim, para trabalhar em algum lugar, então eu quero que ele fale da resposta dele. Falou assim, tá bom. Mas você não me escolheu é porque eu não trabalho, Guilherme? E minha mãe fica aqui dentro de casa. Qual foi, assim, o seu critério, o seu motivo? Eu falei, não, mãe, você trabalha muito. Eu vejo você trabalhando muito. Você está no celular, você está fazendo pesquisa, você está ouvindo um monte de coisa. Eu sei que o seu trabalho é aqui dentro de casa, cuidando da gente, mas se você trabalha na internet. Eu achei bem curioso, mas que na cabecinha dele ainda é novo, né? Essa vida aí toda da tecnologia, que as crianças de hoje querem tecnologia, né? Mas a gente precisa desse suporte. A gente sabe que a gente está no caminho certo quando a gente vê o feedback dos nossos filhos. E nem sempre esse feedback é dado para nós. É quando a gente vê eles falando com um coleguinha, falando com outra pessoa, é que a gente vê assim, opa, estamos no caminho certo. Então, deixando a sementinha aí da felicidade para você, busque esses minutinhos, se cuidem e espero, né? Agora aí ouvir vocês um pouquinho e que vocês tenham gostado. Eu quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês a minha pequena felicidade, e é algo que eu falo bastante, eu até falei dentro de uma palestra que eu já coloquei, que eu já falei, né? Sobre a gente aprender o que a gente gosta, o que faz a gente feliz. E hoje era um dia que eu estava precisando me dar um pouquinho de felicidade, de pequeno prazer. Estava um dia muito frio, muito chuvoso, eu tinha algumas coisas para fazer, a internet não estava indo. Então, sabe, aquelas coisas que tudo vai acontecendo, que aquilo vai te desestabilizando? E a hora que eu fui fazer, o meu marido levantou, fez o almoço, mas era um almoço que eu não estava muito afim de comer. E o que me deixa feliz, que eu sei que me deixa feliz, e eu sempre falo para ele, tanto para o meu marido quanto para o meu filho, porque é importante a gente falar para as pessoas que estão à nossa volta o que nos deixa feliz, porque às vezes a gente mesmo não consegue se deixar feliz, e o outro, sabendo do que te deixa feliz, ele pode te ajudar. A minha simplicidade é fazer uma couve refogada não, ela é só fritinha, couve mesmo, fritinha no óleo mesmo, com sal, ovo e farofa. Menina, eu comi aquilo, só aquilo, foi a minha felicidade.
Então, eu sei que aquilo ali, para mim, nossa, eu como aquilo, sabe quando tu come um chocolate, que também me deixa feliz, né? Mas aquilo, naquele momento, era o que estava me deixando feliz, que eu precisava. E era a pequena felicidade que fez uma transformação no meu dia incrível. Então, é isso dali, são pequenas coisas, não são muitas coisas, não. É nas coisas simples que a gente se realiza. Ah, o marido pedindo pizza para não precisar fazer janta, é? Isso é bom também, né? E é isso daí, meninas. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar ali, ó. Minha pequena grande felicidade é o marido ter pedido pizza, sabendo que hoje eu não poderia fazer o jantar, participar desse momento com vocês. E isso é tão incrível, Yara. É tão incrível, porque assim, ó, com certeza você já falou para ele que você gosta de pizza. Porque se ele não soubesse que você gosta de pizza, como é que ele ia te deixar feliz? Olha a importância de a gente falar para o outro o que a gente gosta, né? Às vezes a gente... essa praticidade, né? Olha lá, está apoiando, vai participar, né? E vamos fazer alguma coisa aqui, que aí também não fica com fome, né? Isso é marido rede de apoio, esse aí, viu? A Desiane, ele colocou, eu tenho essa dificuldade, já que de falar tanto para o meu marido como para a minha família. É algo, assim, ó, quando a Grazi falou sobre emoções, eu gosto muito, e ainda a gente vai falar muito sobre emoções, porque às vezes a gente fala assim, é bom a gente expressar as nossas emoções, mas às vezes a gente não sabe expressar as nossas emoções. Eu não sei o que eu estou sentindo, porque nós não fomos ensinados o que eu estou sentindo, eu não sei. Aí o que a gente sente? Eu sinto uma ansiedade, eu sinto uma raiva, mas aquilo é muito mais do que isso. Então, até dentro do projeto, dentro da mentoria Priorize, a gente vai ter o primeiro momento, o primeiro encontro vai ser falando sobre encontrando a nós mesmas, voltando para nós mesmas, porque não tem como a gente seguir adiante sem a gente entender quem a gente é e a nossa história. E essa tua dificuldade, Dejiane, pode ter certeza que tu não é a única, tá? É ter essa dificuldade de falar para o outro que está sentindo. Mas faz pequenos exercícios dentro da minha realidade, eu vou falar pela minha experiência, pequenos exercícios, pequeno exercício. E outra que é mais difícil, porque assim, que não dá para a gente ter isso como crença, mas infelizmente é o que acontece. Às vezes a gente não fala para o outro, porque a gente já entende que o outro não vai entender. Porque ele não quer entender. Então a gente acaba não falando, ou não é? Muitas vezes com o marido essa comunicação é muito difícil, porque é uma comunicação atravessada. Não é? É verdade, não é, Núbia? É uma comunicação atravessada. Então, a gente acaba fazendo o quê? Se fechando, ou medo de ser julgado. Mas olha que interessante, só essa pequena reflexão, quanta coisa a gente já percebeu? Olha, eu tenho dificuldade de falar o que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu tenho medo de ser julgada. Você começa a entender as tuas emoções. Para que você possa expressar a tua emoção, você precisa entender de onde ela vem. Porque se você não entende de onde ela vem, não tem como você trabalhar ela. E aí entra no caso da gente não conseguir falar para ninguém. E aí a gente entra numa solidão tão grande, estando acompanhada. Tu pode estar na tua família com 3, 4, 5 pessoas, mas você entrou num casulo que você não consegue sair. O doutor Augusto Crenças limitantes, né, que a gente vai deixando como regra para a nossa vida. Exatamente. O doutor Augusto Cury, ele fala muito sobre a nossa mente, nós sermos prisioneiros da nossa mente. E a nossa mente, ela pode nos aprisionar de uma maneira que nós não temos dimensão. A nossa mente, quando nós deixamos ela aberta e não temos controle sobre ela, sobre as nossas emoções, ela vai refletir no nosso corpo. Eu sou a prova viva disso. Eu falei num outro encontro que eu adquiri uma serosa central, que é um problema, um líquido que vaza na minha retina, no meu olho esquerdo, que eu fiquei por 6 meses com aquela... eu enxergava no meio do rosto das pessoas, eu enxergava uma bola, ela era amarelada, cor de sujeira. Eu não conseguia... Todas as linhas retas, elas se tornavam curvas. Eu não enxergava direito desse olho. 6 meses assim. Por quê? Por causa do estresse. Porque eu tive um outro projeto que eu estava começando, com mulheres também, e que eu me levei tanto no extremo, porque eu queria tudo o quê? Perfeito. Olha eu, uma mulher que falo sobre priorizar-se,
me coloquei numa situação que me prejudiquei. Se eu não soube me achar, o meu corpo falou assim, não, amiguinha, se você não se respeita, eu vou fazer tu te respeitar à base do laço, que nem diria o gaúcho, na base do laço. Então, o corpo da gente vai refletir isso. A Lia Gata falou, o grupo de Oriz tem sido também uma felicidade diária. Ó, que delícia na minha vida. Sinto acolhida e já fico ansiosa para saber quais serão as dicas de cuidado diário do dia. Que coisa boa. Que coisa boa. Fico muito feliz em ouvir isso. Saber que a gente está contribuindo de alguma forma. Porque realmente são todas dicas e soluções que eu utilizo. Tudo que eu passo para vocês dentro do grupo não é uma coisa que eu passo e eu não aplico. Tudo que eu estou passando para vocês, eu estou aplicando no meu dia. Ou eu estou aplicando ou eu já apliquei. Então, eu sei o que funciona. E isso eu sei para mim. E eu volto a dizer, isso é para mim, que é diferente da Grazi, que é diferente da Luciene, da Bruna, da Eliane, da Núbia. Então, por isso que lá dentro é tão diversificado, né? Para mim também, a Ara falou ali, deixa eu ver, sou péssima isso aqui, beleza, aqui é meio atravessado. Ah, que bom, Luciene, que bom. Então, Núbia, ó, nós temos aqui a nossa psicóloga, que ela pode muito te ajudar nessa questão de sair desse casulo, Núbia, de você voltar a se encontrar e entender essas suas emoções. A Grazi tem propriedade nisso muito mais do que eu para poder te ajudar nesse sentido, né? Então, eu acho que o mais importante aqui, e dentro da mentoria, é isso que eu vou falar, eu vou ajudar vocês a esclarecerem, a terem clareza de quem vocês são e para onde vocês querem ir. Porque a partir do momento que você sabe quem é você, culpa, medo, ansiedade, falar não para as pessoas, ele se torna mais fácil. Ele não se torna perfeito porque ninguém é perfeito, mas ele se torna mais fácil. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se ninguém mais for comentar nada, eu gostaria de pedir para quem quiser, tá? Que bom, Núbia, ó. Então, depois que a Grazi está lá dentro do nosso grupo, é só chamar ela, né? A Grazi Psico, eu botei ali, e ela pode te ajudar também, com certeza, ela vai te dar umas dicas bem legais. E dentro do processo de coach, né? A gente pode também fazer algo bem interessante, uma mudança e uma transformação bem incrível de dentro para fora. Essa é a proposta do projeto da mentoria Priorize. Então, agora, minhas gatas, eu gostaria para a gente poder finalizar, porque está todo mundo aí querendo botar os filhos para dormir, né? O Gabriel já está ali na porta, ali já veio pedir, mãe, bora, mãe, chega. Vamos, quem desejar abrir as câmeras para a gente fazer uma fotinho, é bem rapidinho, já põe a câmera aqui, ó, no ângulo certo, para fazer aquele carão. Se quiser, eu vou contar aí 1, 2, 3... Ai, Yara, lindona. Yara maravilhosa, maravilhosa. Eu quero um cabelo desse na minha vida. Luciene. Sério, gente, olha meu cabelo. Ui, Eliane cortou meu cabelo, hein? Eliane cortou meu cabelo. Fala, Núbia. Maravilhosa. Ó, vou contar. Oi, Mariluce. Linda. No carro, hein? Essa tá boa aí, ó. No carro. É isso daí, botou o fonezinho de ouvido, colega, só vai. Agora nós vamos fazer um X bem lindo. Bota a melhor pose. Trava na beleza. Meu Deus, sem saber que assim. Beleza, deixa eu ver se foi, porque eu sou péssima para essas coisas. Tá entendendo? Peraí. Aí foi. Minhas gatas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Grazi, eu não tenho nem palavras para te agradecer, todo o conhecimento que tu colocou aqui para nós, agregou muito na minha vida, eu tenho certeza que na vida das outras meninas também agregou muito, a gente vai sair daqui se cuidando, se priorizando ainda mais, né? E eu vou pedir assim para vocês que a partir daqui, a gente saia daqui, a hora que vocês tiverem um tempinho, vão lá no grupo e falem como foi essa experiência para vocês, para que a gente possa motivar essa galera para vir para cá para as atividades, para vir para cá e fazer parte desse grupo, que é tão gostoso a gente estar junto, né? Eu fico animadíssima. Aqui a gente já tem umas carinhas aqui, a Luciene, a Yara, ali, a Núbia, né? Já tem alguma coisa, a gente já está se esperando se encontrar, porque a gente está sempre nas bocas. Teve aula de dança, a gente estava dançando ali. A Jaque, que não está aqui hoje, mas a Jaque, ela estava sempre na dança também. Ela, assim, ela abriu a câmera e disse assim, meninas, eu estava deitada dormindo, de pijama, e agora eu estou aqui dançando. Então é isso aí para isso que a gente serve. Minhas gatas,
Beijo para vocês. Grazi, de novo, ó. Obrigada, viu? Muito Só obrigada. agradecer. Até mais, meninas. Comentem lá no grupo, tá? O que vocês acharam, que isso é muito importante.